Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia, feliz sábado. Hoje é dia 3 de dezembro e nós estamos aqui para começar a nossa 11ª lição desse trimestre. Vejam só quantas lições nós já estudamos juntos, não é? Graças a Deus por isso. E o título da lição que nós vamos começar hoje é Enganos do Tempo do Fim. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, precisamos estar atentos, pois existem muitos enganos que nesse tempo, que é chamado pela Bíblia de o tempo do fim, os últimos dias antes da volta de Cristo, existem muitos enganos que Satanás está tentando aí proliferar, não é? Para fazer com que o maior número de pessoas se percam. E antes de nós começarmos então a nossa lição, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco, que Ele abra os nossos olhos para que nós não sejamos enganados? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pelo sacrifício de Cristo por nós. Obrigado pelo Teu santo sábado que nos lembra que o Senhor é o nosso Criador, que o Senhor é o nosso Redentor também. O Senhor descansou na tumba, o Senhor Jesus descansou na tumba no dia de sábado, após ter se oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. O Senhor, quando criou este mundo, Pai, descansou após ter concluído as tuas obras. Nós te agradecemos porque o Senhor, nesse dia, nos ajuda a descansar também, a estar mais próximos de Ti, a ter mais tempo, mais foco na Tua palavra, na Tua obra, na obra de ajudar o próximo e também, se possível, na obra de contemplação da Tua criação, Pai. Nesse momento, gostaríamos de pedir a unção do Teu Espírito Santo de uma maneira toda especial, para que Ele venha como colírio abrir os nossos olhos, para que nós não sejamos enganados pelo inimigo. Que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade, que Ele nos instrua ao longo dessa semana, ao longo da lição de hoje. Suplicamos também, Senhor, que o Senhor nos dê forças para vivermos esse dia e humildemente suplicamos o perdão dos nossos pecados, Pai. Tudo isso nós fazemos agora, em nome de Jesus, e desde já te agradecemos. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, o verso para memorizar da lição dessa semana está em 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 14 até o 15. E está escrito assim: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, Satanás ele tenta nos enganar, se apresentando como ele de fato é? Não, como um anjo de luz, com uma fisionomia agradável, com teorias agradáveis. E os seus ministros também se disfarçam em ministros de justiça para tentar semear os enganos, o erro, não é? E nós precisamos estar atentos a isso. E a lição da Escola Sabatina vai trazer o seguinte comentário para nós. Nosso mundo contemporâneo se tornou um caldeirão do sobrenatural e do místico, incrementado por Hollywood, que não tem problemas em fazer filmes com temas religiosos e místicos em uma miscelânea de erro e engano. Vejam só. E a lição continua dizendo: A velha mentira, é certo que vocês não morrerão, que está relatada ali em Gênesis capítulo 3, verso 4, inspirou alguns dos livros mais lidos e filmes mais assistidos das últimas décadas, bem como muitos videogames populares. Inegavelmente, somos expostos ao terreno encantado de Satanás e somos tentados por ele, que pode aparecer em inúmeras formas e até, em alguns casos, vir escondido no verniz da ciência. Um dos fenômenos mais enganosos tem sido o que é chamado de
Experiências de quase morte, da sigla EQMs, em que aqueles que morreram, ou entre aspas, né, como traz a lição aqui, morreram, voltaram à vida com histórias de uma experiência pós-morte. Muitos consideram esses eventos a prova de uma alma imortal. Nesta semana, estudaremos sobre alguns enganos do fim dos tempos, como misticismo, experiências de quase morte, reencarnação, necromancia, culto aos ancestrais e outros. São assuntos perigosos aos quais devemos estar atentos, mas sem nos expormos às suas influências. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, todos esses pontos são pontos em relação aos quais nós precisamos estar atentos e precisamos ter também um firme fundamento na palavra de Deus para que nós não sejamos influenciados por esses pontos, não é? Por essas práticas e pelas filosofias que vêm, pelos erros que vêm junto, né, seguindo, grudados aí com cada um desses pontos. Que Deus nos abençoe, que nós possamos passar aí um bom sábado na presença dEle, que possamos ser ensinados, não só hoje, mas ao longo de toda a semana, e que a nossa fé esteja arraigada na palavra de Deus, esteja arraigada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.